Ninguém naquele canteiro de obras imaginava que Tião Honório tinha feito aquilo. Nem os homens que riam alto no intervalo, nem o engenheiro de capacete branco, nem o encarregado que gritava ordens como se estivesse tocando boiada. Porque Tião sempre foi invisível. O sol ainda nem tinha terminado de nascer quando ele já estava ali, de botina gasta, camisa suada, antes mesmo do primeiro esforço, olhando o chão como quem pede licença para existir. O canteiro de obras ficava no limite da cidade, onde o asfalto acabava e o barro vermelho começava a grudar no pé e na alma. O cheiro era de ferro quente, cimento fresco e café ralo em garrafa térmica amassada. Tião Honório tinha 50 e poucos anos, mas o corpo parecia carregar 70. Costas curvadas, mãos rachadas, unhas sempre pretas de graxa e concreto. Falava pouco. Quando falava, era baixo. Quando ria, ria por dentro. "Ô Tião, pega mais massa ali!" gritava alguém. E ele ia, sempre ia. Naquela obra, ele era o mais velho, mais lento. Também e por isso mesmo, o mais alvo das piadas. Esse aí já devia estar aposentado. Aposentado nada. Isso aí é encosto. Se esse velho cair da laje, vira poeira antes de chegar no chão. As risadas vinham como pedrada. Tião escutava tudo. Nunca respondeu. Engolia seco. Porque quem precisa do serviço aprende cedo que dignidade também passa fome. Mas ninguém ali sabia que por trás daquele silêncio existia uma história que doía mais que qualquer sol na cabeça. Tião morava sozinho num barraco simples de 2 cômodos, no fundo de um terreno emprestado. A mulher tinha morrido cedo demais. O filho, esse era assunto que ele evitava até pensar. Uma ausência que fazia eco. Naquela manhã, o encarregado avisou que a fiscalização ia aparecer. Engenheiro novo, gente importante. Todo mundo se ajeitou. Capacete limpo, colete fechado, conversa baixa. Menos Tião, porque ninguém se preocupa em esconder o que não vê. Foi quando o engenheiro chegou, acompanhado de 2 homens de camisa social. Andou pelo canteiro apontando coisas, anotando em prancheta, falando difícil. Parou perto de Tião, observou por alguns segundos. "Esse senhor trabalha aqui há quanto tempo?" perguntou. O silêncio caiu pesado. Ninguém respondeu por Tião. Ele mesmo falou quase sussurrando: 3 anos aqui, mais uns 20 em obra por aí. O engenheiro franziu a testa. "O senhor tem curso de segurança? Treinamento?" Tião balançou a cabeça devagar. "Não, senhor. Aprendi no serviço. O encarregado se apressou. Mas ele é bom de serviço, doutor. Só meio devagar." Devagar. A palavra bateu fundo. O engenheiro anotou algo e seguiu andando. As risadas voltaram, agora mais contidas, mas não menos cruéis. "Viu? Até o doutor percebeu. Esse aí tá com os dias contados." Tião fingiu que não ouviu. Pegou a enxada, mas por dentro algo começou a se mover. Um aperto antigo, uma lembrança que ele tentava manter enterrada. No fim da manhã, aconteceu o primeiro sinal de que aquele dia não seria comum. Um barulho seco, um estalo estranho vindo da estrutura metálica. Tião parou, olhou para cima. O concreto ainda fresco, as ferragens tremendo mais do que deveriam. "Isso aí tá errado", murmurou quase sem voz. Ninguém ouviu, ou fingiu não ouvir. Ele tentou avisar o encarregado. "Seu Zé, isso aí tá cedendo." "Ah, Tião, para de besteira. Sempre trabalhou assim." Mas Tião sentiu, porque quem passou a vida inteira segurando coisa pesada aprende a escutar o que o mundo sussurra antes de gritar. Ele voltou ao serviço, mas com o coração acelerado. Algo estava fora do lugar, algo perigoso, algo que podia virar tragédia. E naquele instante, ninguém ali imaginava que Tião Honório carregava dentro de si não só o medo, mas uma decisão que mudaria tudo. O sol já estava alto quando o erro ficou mais evidente. O barulho voltou, mais forte, um gemido metálico que cortou o ar do canteiro. Alguns operários olharam para cima, outros continuaram trabalhando. "Relaxa", gritou alguém. "Isso aí é normal." Mas Tião sentiu o estômago embrulhar. Aquilo não era normal, não era mesmo. Ele largou a ferramenta e caminhou rápido, ignorando os olhares atravessados. Foi direto até o pilar recém-erguido. Passou a mão na viga, sentiu a vibração. Era ali, ia ceder. "Para tudo!" ele gritou. A voz saiu mais alta do que ele
esperava. O canteiro parou por um segundo só, o suficiente para virar alvo. Ô Tião, enlouqueceu? O encarregado veio bufando. Quem você pensa que é para mandar parar a obra? Isso vai cair, Tião insistiu, a voz trêmula. Vai cair com gente embaixo. As risadas voltaram, mais altas, mais cruéis. Agora o velho virou engenheiro. Deve ter sonhado com isso aí. O engenheiro, incomodado com a confusão, se aproximou. O que está acontecendo aqui? O encarregado explicou, já revirando os olhos. É o Tião, doutor. Sempre foi assim, medroso. Atrapalha o serviço. O engenheiro olhou para Tião com impaciência. O senhor tem alguma prova do que está dizendo? Tião engoliu. Seco. Prova ele não tinha. Só anos de obra nas costas e um instinto que nunca tinha falhado. Não, mas eu sei. Tá errado. O engenheiro fechou a prancheta. Então volte ao trabalho. Estamos atrasados. Foi ali que Tião sentiu algo se quebrar por dentro. Não era só a humilhação. Era a sensação de impotência, de ver o perigo e não conseguir impedir. Ele voltou para o canto dele, com o coração pesado. Alguns minutos depois, aconteceu. Um estrondo, gritos, poeira subindo como nuvem de fim do mundo. Parte da estrutura cedeu. Não caiu tudo, mas o suficiente para ferir 2 operários e provocar pânico geral. Sirenes, gente correndo, o engenheiro pálido, o encarregado em choque. E então, a culpa encontrou um alvo fácil. Foi ele! Alguém gritou. Ele estava mexendo ali antes. O dedo apontou para Tião. Eu não mexi. Ele tentou se defender, mas ninguém ouviu. Nunca ouviram. O engenheiro pressionado precisava de um responsável. O encarregado precisava salvar o emprego. E Tião não tinha ninguém. Você está dispensado, disse o engenheiro frio. Por justa causa. As palavras bateram mais forte que qualquer queda. Tião saiu do canteiro com a marmita intacta e o mundo desmoronando por dentro. Não discutiu, não chorou ali, apenas foi. Em casa, sentado na cama simples, o silêncio pesava. A demissão doía, mas o que mais doía era saber que ele tentou evitar aquilo, que ele avisou, e foi tratado como nada. Naquela noite, Tião não dormiu. Remexeu uma caixa velha guardada no fundo do armário, fotos antigas, uma certidão dobrada, um papel amarelado que ele evitava olhar. Ali estava o segredo, a parte da vida que ninguém naquela obra conhecia. E foi naquela madrugada, com os olhos marejados e o coração cansado, que Tião tomou a decisão que ninguém imaginava. No fundo da caixa havia uma carteira antiga, de couro rachado. Dentro, um documento que Tião Honório nunca mostrou a ninguém. Diploma, assinatura, nome completo: Sebastião Honório da Silva, engenheiro civil. Pouca gente acreditaria, mas antes das botas gastas, antes do silêncio, antes do canteiro de obras, Tião foi outra coisa. Há 30 anos ele era promessa. Filho de lavradores, estudou à noite, passou fome, mas se formou. Trabalhou em grandes obras, até que uma tragédia, uma decisão mal calculada, custou a vida de um colega. A culpa nunca provada mais sentida. Tião largou tudo, sumiu, enterrou o engenheiro e deixou sobreviver só o peão. Desde então, carregava a punição como penitência. Mas agora havia gente ferida e poderia ter sido pior. No dia seguinte, ele voltou ao canteiro, sem uniforme, sem crachá, apenas com a pasta velha debaixo do braço. O engenheiro quase riu ao vê-lo. O senhor não entendeu? Está demitido. Tião respirou fundo. Eu entendi, mas o senhor precisa ver isso. Abriu a pasta, mostrou o diploma. O silêncio caiu como martelo. O engenheiro empalideceu, pegou o papel, conferiu, tremia. Isso é verdadeiro? É, e a estrutura vai cair de novo. A revelação assim virou o jogo. A obra foi interditada. Perícia. Descobriram o erro de cálculo. O engenheiro novo foi afastado. O encarregado demitido. Mas Tião não sorriu. Não queria vingança. Queria justiça. A notícia correu à cidade. O velho da obra era engenheiro. Alguns pediram desculpa. Outros baixaram a cabeça. Tião recusou o cargo que ofereceram. Disse que precisava terminar algo primeiro. Foi ao cemitério. Sentou diante da lápide do amigo morto anos atrás. Chorou como nunca. Pediu perdão. Pela fuga, pelo silêncio. Ali, algo se soltou dentro dele. Dias depois,
depois aceitou voltar, mas em outro papel, não de chefe, de guia, de quem ensina. Passou a falar, a orientar, a proteger. O canteiro mudou, o clima mudou e Tião também. Meses depois, a obra foi concluída sem acidentes. No último dia, os operários fizeram algo simples, bateram palmas, não para o engenheiro, mas para o homem. Tião Honório, o invisível, agora era visto, não como herói, mas como exemplo, porque ninguém, naquele canteiro, imaginava o que ele tinha feito, mas todo mundo aprendeu com quem ele escolheu ser. Se essa história te tocou, curta, comente e fique por aqui. Ainda existem muitas histórias que precisam ser contadas.